Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. De tempos a tempos, em Portugal, somos brindados por alguns episódios, algumas peças, algumas obras de arte com o alto patrocínio da classe política vigente. Alguns não passam de episódios ou séries de mau gosto, mas outros são verdadeiras tragédias ao estilo grego. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. Sim, tragédia. Foi aquilo que aconteceu precisamente ontem no nosso Parlamento. E sim, ontem, porque estamos a gravar no dia a seguir da hecatombe que levou à queda do governo liderado por Luís Montenegro. Aquilo que nós conseguimos ouvir ou entender resume-se, e peço desculpa, resume-se a tira lá que eu ponho. Sim, podes pôr, mas se puseres é só por 15 dias. Não, eu não quero pôr só por 15 dias, quero pôr por mais tempo. Eu não sei o que é que você está a pensar, mas eu estou a falar da moção de confiança e da Comissão Parlamentar de Inquérito. E isto só demonstra que se são personagens, são como o Fidalgo, arrogante, prepotente, que andava a viver a vida com os seus assessores, o pajem, no fundo, a carregar em cima do povo. Ou então são como o corregedor ou o procurador que se apresentam com a lei e com a vara, mas na verdade são tão ou mais imorais do que aqueles que eles tentam julgar. Porque se realmente ontem houvesse uma peça que descrevesse aquilo que aconteceu no Parlamento, teria que ser o alto da barca do inferno. E se houvesse alguma justiça, todos vocês embarcariam num verdadeiro cruzeiro pelo inferno com o diabo. Digo eu, que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, volto a relembrar que o programa está a ser gravado precisamente no dia a seguir após a queda do governo de Luís Montenegro. O nosso convidado de hoje é alguém que acompanhou através de uma live nas redes sociais os acontecimentos. Gonçalo Sousa, muito boa noite. Obrigado, Gonçalo, obrigado por estares aqui connosco uma vez mais. Isto é um drama. Nós há pouco estávamos ali a beber um café antes de entrar em estúdio. E é triste demais para ser verdade. Não, foi uma autêntica... A palavra que eu mais ouvi ontem a seguir a moção de confiança e a moção de censura ou a Comissão Parlamentar de Inquérito foi palhaçada. Foi aquilo que se passou no Parlamento. Por várias razões. Primeiro, eu vou começar pelas piores. A primeira, a maior palhaçada delas todas, foi eu ter o líder parlamentar do PSD a dizer ao líder do PS, ao Pedro Nuno Santos, vamos negociar à porta fechada entre os dois um acordo para salvaguardar o interesse e a estabilidade do país. Primeiro, estão no Parlamento, após 3 horas e tal de debate, e eu pergunto-me, nessas 3 horas não tiveram tempo de debater entre si, publicamente, para chegarem a um consenso? Segundo, além dessas 3 horas, esta polémica dura há mais de um mês. Desde que soube o caso inicial de Luís Montenegro, com menos gravidade na altura, com mais gravidade agora. Não tiveram tempo, no último mês e meio, para fazerem essas negociações em público ou à porta fechada? Eu sei que há muita coisa para fazer, há jantar para fazer, é preciso ir buscar os miúdos à escola, o Benfica joga, eu percebo tudo isto. Mas neste mês e meio não tiveram tempo para negociar o futuro do país à porta fechada ou à porta aberta? Essa para mim foi uma das mais ridículas. Depois, a outra foi eu ver o Ministro dos Assuntos Parlamentares a pedir ao Partido Socialista que a CPI que o PS apresentou inicialmente tivesse só 15 dias. Eu vou dar aqui alguns exemplos de coisas que têm mais do que 15 dias. O Campeonato Europeu de Futebol tem mais do que 15 dias. O Campeonato do Mundo tem mais do que 15 dias. As férias da Páscoa e de Natal da escola têm mais do que 15 dias. Portanto, eu não sei até que ponto é que o Governo acha que colocar uma comissão parlamentar de inquérito com menos duração do que um Campeonato Europeu de Futebol se é bom para o país ou para o escrutínio às entidades governamentais. Essa é a primeira. E depois acho ridículo isto de ser proposto, porque se o Luís Montenegro e o Governo diziam que o Governo não tinha medo do escrutínio, não tinha medo de nada, disto ou daquilo, porque é que estão a negociar
a periodicidade de uma comissão parlamentar de inquérito. É que isto é a mesma coisa que eu ir a um tribunal, eu cometo um crime, vou a tribunal, e o juiz diz-me, olha, você apanhou 10 anos de prisão. Eu digo, não, olha que só apanhei 3. É exatamente a mesma coisa. É o escrutinado a tentar ditar as regras do jogo do escrutínio ao qual ele terá que ser escrutinado. Deixa-me só colocar aqui, porque tu aqui partes do princípio que Luís Montenegro tem culpa. Mas eu... eu sei, a forma como estás... Eu sei, o exemplo mas para... deixa-me dizer outra coisa. Partindo, inclusive, da necessidade e da vontade que Luís Montenegro quer de esclarecer e de mostrar que é inocente, se 15 dias ou 90 dias lhe faz alguma diferença para sair com o cadastro limpo. Exatamente. Não é? Eu acho que se Luís Montenegro estiver, ou estivesse mesmo, porque eu não posso dizer que ele é culpado ou inocente, mas o escrutínio tem que acontecer, claro. E é esse que o exemplo vem daí, eu acho que o Luís Montenegro teria o maior interesse em ser escrutinado. Porque depois, se ele efetivamente fez tudo certinho e direitinho, depois pode dizer, estão a ver, está aqui, tudo limpo. E a credibilidade dele ainda sobe. Agora, eu inicialmente, até te confesso que achava que isto era mais uma jogada do Luís Montenegro em termos de taticismo político para provocar eleições. Porque ele já o tinha tentado fazer no Orçamento de Estado, a tentar culpabilizar o Chega e o PS pelo chumbo do Orçamento. E a tática política, eu percebo perfeitamente, os partidos políticos todos o fazem. E eu pensava que agora era igual. Só que, depois de 2 acontecimentos, nomeadamente, em primeiro lugar, o Castro Almeida, membro do seu governo, ter negociado, mas ter feito um pedido publicamente ao Partido Socialista a dizer retirem a CPI e nós retiramos a moção de confiança, o que se está aqui a depreender publicamente é que o Primeiro-Ministro não quer que a Comissão Parlamentar de Inquérito seja direcionada ao mesmo. Segundo aspecto, a Comissão Parlamentar de Inquérito tem 15 dias. Só para as pessoas serem notificadas da Comissão Parlamentar de Inquérito, se eu não estou em erro, são para aí 10 dias. Portanto, o Luís Montenegro sai daqui completamente fragilizado. Eu não sei, honestamente, qual era a tática ou a jogada política. Aliás, até sei, o que o PSD e o Governo queriam fazer era demonstrar que faziam ou fizeram de tudo para que houvesse estabilidade e afins. E assim, o Luís Montenegro, só aqui para dar esta nota, o Luís Montenegro não é culpado em tudo o que diz. Eu sei que há muito mediatismo dos negócios que ele fez com o vereador do PSD em Braga, ou que anda a dormir num hotel com 300 euros, a pagar 300 euros por noite. Isso é indiferente. O Primeiro-Ministro faz o que quiser da sua vida privada e da sua vida empresarial. O problema legal ou ético aqui recai, no meu entender, sobre a questão do Luís Montenegro andar a receber, enquanto é Primeiro-Ministro, na sua empresa familiar, 4.500 euros de avança mensal de uma empresa privada. E é aí que recai esta mesma problemática, que é aí também onde essa mesma problemática recai nas, no meu entender, justificações insuficientes do Primeiro-Ministro. Sim. Este é que é o problema. Tudo o resto é o fediver, é o dorme no hotel e não sei o quê. Pronto, é mediatismo a compreender. Ouviste a entrevista no dia anterior? Ouvi. E foi uma mão cheia de nada, basicamente. O Luís Montenegro aprofundou muito, mas em coisas que não eram propriamente o problema que o coloca onde ele está. Faltou alguma contundência? Sim, Achei que a entrevista também podia ter sido conduzida de outra forma, mas... Sim, eu acho que houve ali perguntas boas da Sandra Felgueiras, outras nem tanto, por exemplo, a do hotel. Acho que ficou marcou de facto. Sim, marca a entrevista, mas a do hotel eu não vejo problema nenhum. O Sr. Primeiro-Ministro é uma pessoa com posses e ainda bem, o problema deste país não é a falta de... ou melhor, é a falta de riqueza, mas temos excesso de pobreza, não é excesso de riqueza. Claro. Portanto, se tem posses, ainda bem. E se passa uma noite no hotel com 300 euros e pode ir às massagens do hotel e ao pequeno almoço, fantástico, ainda bem, porque é o dinheiro dele. Agora, nós temos é que nos focar no problema aqui. O problema é o Primeiro-Ministro, do ponto de vista legal ou ético, receber a avança mensal de 4.500 euros enquanto é Primeiro-Ministro. Mas não achas que isto agora... Na empresa familiar. Não achas que isto agora acabou por ser completamente secundarizado? Porque aquilo que vimos ontem foi o regime a mostrar como é que ele funciona. Sim. Sim, eu acho que agora, mais do que ser uma crise provocada pelo Luís Montenegro, isto é uma crise de regime. Repara que nós nos últimos 6 anos temos 4 eleições, 2019, 2022, 2024 e agora 2025. E pode acontecer uma coisa, nós irmos a eleições em 2026 novamente. Porque vamos imaginar que o Luís Montenegro ganha estas eleições, as próximas. Pode acontecer que, com a Comissão Parlamentar de Inquérito, que o Pedro Nuno Santos já disse que vai colocar na mesma, se descubra alguma coisa que, eventualmente, alegadamente, ocorra numa acusação judicial ao Primeiro-Ministro. Ele não pode continuar em funções. Se isso acontecer, o Governo tem de cair e há uma nova eleição.
Portanto, nós neste momento temos 4 eleições em 6 anos e a periodicidade entre essas mesmas legislativas e a periodicidade entre essas eleições tem vindo a diminuir. 2019 a 22, 3 anos, 22 a 24, 2 anos, 24 a 25, 1 ano. 1 ano e um dia, praticamente. 1 ano e um dia. E não estamos a pensar na tomada de posse. Nem tomada de posse, ainda é menos. Porque a tomada de posse é dia 2 de Abril, dos secretários de Estado, acho que é dia 9, portanto isto nem foi 11 meses, não é? Foi 11 meses de governação. Foi o debate do orçamento, foi não sei o quê. Mas de facto, isto, de alguma forma, tu crees que isto pode ser o bom daquilo que aconteceu ontem ter sido público? Ou seja, que todos nós, enquanto eleitores, enquanto portugueses, tivéssemos visto que, de facto, o regime tem este nível de podridão? Acho que foi ótimo. E passa também, eu acho que o melhor ali foi a proposta da negociação à porta fechada. O Parlamento representa as pessoas. É ali que as pessoas têm acesso à dinâmica do debate político. E eu pergunto-me, depois de 3 horas, porquê uma reunião à porta fechada? Não é? O PS e o PSD não são mais do que ninguém. O PS e o PSD, o regime em Portugal, qualquer partido político, desde o Bloco de Esquerda até ao Chega, o Bloco de Esquerda, o PCP, o PAN, o LIVRE, o Chega, a Iniciativa Liberal, seja o que for, ninguém é o nosso chefe. Embora às vezes pareçam parecer, passa a redundância, mas não são. Quem lhes paga o salário são os contribuintes portugueses. Portanto, é bom que eles prestem esclarecimentos à porta aberta a quem lhes paga o salário, que é uma coisa que às vezes as pessoas esquecem. Em democracia, não é o povo que tem que temer o governo, é o governo que tem que temer o povo. E o que aconteceu ontem foi bom no sentido para começar a acordar algumas almas deste país. Olha, ainda assim, para quem está mais atento, nós vivemos um momento paradoxal, que é ver Pedro Nuno Santos com cadastro, por assim dizer, e isto é uma comparação, a tentar acusar, uma metáfora assim, a tentar acusar Luís Montenegro. Basta lembrar alguns episódios, como por exemplo, 1 milhão de euros da empresa do pai com... Sim, com entidades públicas, não foi? Eu recordo mais ou menos, não é? Que tinha feito negócios com o Estado a rondar 1 milhão de euros, não é? Coisa assim do género. É assim, o PS não tem moral para falar. Eu tento que a minha faca corte a direita. O PS ontem teve uma postura coerente, porque manteve sempre a sua posição e não cedeu a jogos do governo e etc, etc. E eu até vou dizer aqui uma coisa, enfim, mas a Alexandra Leitão foi coerente. E tanto quando eu ouvi a proposta do Pedro Duarte, se repararmos na reação imediata da Alexandra Leitão, a reação da Alexandra Leitão foi, desculpem a expressão, mas estes gajos estão a gozar com a minha cara. E, portanto, eu até acredito que tenha sido genuíno. Agora, do ponto de vista político-partidário, o PS não tem propriamente moral para falar, até porque o último primeiro-ministro do Partido Socialista sai do cargo por aquele parágrafo escrito pelo Ministério Público, como a gente sabe. Ou seja, de um ponto de vista geral, o que um português atento à política neste momento vai pensar é eles são todos iguais. Exatamente. Obviamente nem toda a gente na política é igual, eu não concordo com isso, mas tem sido muito dos estigmas dos últimos anos. É um estigma e isto acaba por fortalecer o argumento desse estigma. Porque... Olha, Gonçalo, mas prevendo e tentando olhar para o futuro, também nada garante que umas eleições ganhas pelo PS coloquem o PS num governo estável também. Exatamente, porque há sondagens agora, mas as sondagens, enfim, valem o que valem, não é? A gente sabe. Mas, em todo o caso, já houve sondagens que dão a AD com 33%, depois, no dia a seguir, saiu outra sondagem que dava a AD com 25%, outra que dava ao Chega com 18%, depois outra já dava com 13%. Enfim, é o que é. E isto para dizer que em todas as sondagens há uma certeza, que a direita junta tem maioria. A direita, como quem diz, o espaço à direita do PS tem maioria. E isto faz com que, mesmo que o PS ganhe, se os partidos à direita se entenderem todos eles, o PSD, o CDS, a Iniciativa Liberal e o Chega, possam governar. Agora, isto vai acontecer com Luís Montenegro? Duvido. O que pode acontecer, embora seja um caso mais irrealista, na minha opinião, é o PS ganhar as eleições, isso pode acontecer, a esquerda tem minoria parlamentar, e depois há uma coligação de direita, encabeçada pelo líder do PSD, porque em princípio será o partido à direita do PS mais votado, em que se coliga a nível parlamentar com o Chega, a Iniciativa Liberal e o CDS. Se esse líder será Luís Montenegro, não, porque ele já disse que com o Chega não é não, pelo menos não, agora não sei, mas presumivelmente será. E o que pode acontecer é, se o Luís Montenegro não aceitar isso, o PSD pode retirar Luís Montenegro e propor outro nome para Primeiro-Ministro. Porque nós não votamos para Primeiro-Ministro. É importante perceber isto. Nós votamos para os deputados no Parlamento. Quem indigita ao Primeiro-Ministro é o Presidente da República. O partido vencedor, ou que consegue formar uma maioria parlamentar, é que propõe um Primeiro-Ministro ao Presidente da República que aceita ou recusa.
E, portanto, o PSD poderia eventualmente propor um nome como Pedro Passos Coelho, que aí, nesse aspecto de federar a direita, seria muito mais execuível do que Luís Montenegro. Embora eu acho que é difícil de acontecer, ou quase impossível. Porque aí vamos falar de um personagem que tem estado arredado QB e que me surpreendeu foi Marcelo Rebelo de Sousa, que é tão interventivo, mas em todo este processo tem-se mantido em quase silêncio. Não, eu só ouvi falar menos do que isto uma vez. Foi na CPI das Gêmeas. De resto, fala muito, não é? Eu já ouvi fazer flash interviews no jogo da Seleção Nacional. Portanto, é giro ter um Presidente da República que fala mais na flash interview a seguir ao Ronaldo e ao Bernardo Silva do que propriamente quando há uma crise política no país. Não deixa de ser interessante. Olha, pela negativa. Em termos também daquilo que assistimos ontem, olhando, por exemplo, para as várias bancadas e para as várias intervenções, a mim surpreendeu-me, de alguma forma, não ouvir mais André Ventura. Eu acho que ele foi espertíssimo nesse aspecto. Primeiro, acho que houve aqui dois fatores que fizeram com que ele não falasse muito. Primeiro, estava rouco. Que essa era a primeira, não sei se reparaste que ele estava rouco. Segundo, ele acho que percebeu, digo eu, que ao não se meter na galinhada que estava a haver entre o PS e o PSD, iria capitalizar com isso. Porque normalmente quando há, vamos dizer, conflito entre o PSD e o Chega, quem capitaliza normalmente é o partido que fica de resto, o PS, não é? Portanto, entre os três maiores partidos vai capitalizar sempre o que não está no meio da confusão. Isso é sabido porque dá sempre a imagem mais institucional e estão a ver, eu estou aqui pela estabilidade, a conversa do costume. E acho que o Ventura percebeu que agora podia mandar a conversa do costume, a lenga-lenga da estabilidade, e estão a ver, nós estamos aqui, tanto que eu estava agora a ver no carro que está disponível para fazer acordo, já comunicou isso, uma coisa assim do género, a dar a entender isso. Portanto, acho que foi mais nessa ótica do que outra coisa qualquer. Se bem que eu acho que o PS ontem saiu a ganhar. As melhores prestações ontem para mim no Parlamento foi do Pedro Nuno Santos e da Alexandra Leitão, consecutivamente. Acho que tiveram muitíssimo bem, foram coerentes. E da Mariana Mortágua. O Bloco de Esquerda, enfim, embora eu esteja nos antípodas ideológicos, eu acho que a Mariana Mortágua teve a maior e a melhor coerência relativamente ao caso em si. Porque nós ali na moção de confiança estivemos a falar de uma questão governativa geral, eu compreendo porque era moção de confiança, mas ninguém falou propriamente de forma tão específica e concreta do caso Luís Montenegro, que leva à queda do governo, como a Mariana Mortágua. Foi quem soube diferenciar aquilo que o Primeiro-Ministro pode fazer enquanto empresário, na sua vida passada e presente, e o que é que não podia. Que é extraordinário, vindo de alguém do Bloco, não é? Sim, há sabendo como é a relação do Bloco com os empresários e com a iniciativa privada. Sim, mas temos que ser justos. Ela ontem esteve muitíssimo bem, para mim, claramente, a mais bem preparada no assunto. E acredito que, se houver uma CPI ao Luís Montenegro, ela vai fazer um brilharete, muito honestamente. Olha, sim, tal como fez, como por exemplo, com Luís Filipe Vieira. Com o Berardo também. Eu creio que a formação dela é economia. É economia. Olha, em relação à live e àquilo que foi, por assim dizer, o que eram as vozes das pessoas que acompanhavam a tua transmissão, o que é que tu conseguiste sentir? E se achas que esse sentir, esse pulsar, poderá ter reflexo depois nas caixas de voto? Eu acho, enfim, a minha live teve muita gente, felizmente, mas não é o país inteiro, mas da amostra que eu vi, eu também não consegui estar a ler o chat, tinha que estar atento ao debate, não é? Mas ia vendo assim de vez em quando, eu acho que há um desagrado geral. Ou seja, não há propriamente um apoio ou uma esperança a um partido, a um movimento, há um desagrado geral. Ou seja, as pessoas têm perdido a crença. Muita gente a dizer, estou farto do PSD ou do PS, talvez pessoas que tenham votado no Chega, pelos escândalos que tiveram, se calhar já não se sentem tão confiantes a votar no Chega, outras se calhar vão votar, mas mais numa forma de protesto, mas não tanto de crença que o país irá melhorar a nível civilizacional. Ou seja, o que eu vejo é uma grande descrença no sistema político todo, em todos os partidos. Ou seja, já não é um problema ideológico, é um problema de caracterização de competência da profissão político em Portugal. E isso é grave porque já não falamos da falência do sistema, falamos do regime, ou seja, da Terceira República. Nós, nem na Primeira República, que foi um período de instabilidade enorme, tivemos 4 eleições em 6 anos. Achas que isto tudo também condiciona aquilo que será, eventualmente, a campanha eleitoral e aquilo que vai ser o discurso dos líderes partidários durante essa mesma campanha? Acho que sim. Acho que alguns deles irão tentar entrar em demasia na questão da credibilidade das instituições, mas muito facilmente vão ser acusados de hipocrisia, porque se as instituições não têm credibilidade é por culpa daqueles que as estão a representar, ou seja, deles.
Mas a conversa vai ir muito por aí. Há alguns que serão enganados, mas há cada vez menos pessoas a sê-lo. Sim, porque também, e tal como tu mencionavas há pouco, que temos de ter noção que é o governo que tem que ter medo do povo, por outro lado é preciso ter noção também que os deputados são escolhidos pelos líderes dos seus partidos. Portanto, quando a coisa dá para o torto, o líder partidário não pode propriamente dizer eu não tenho nada a ver com isto, não é? Sim, obviamente. Claro que tem a sua cota de responsabilidade. E, portanto, aí não é permeável à culpa. Claro. Não era nada disto que nós precisávamos enquanto país, pois não? Nada, eu sou muito honesto, eu acho que nós precisávamos de uma governação de direita. O país precisa de virar à direita, precisa de um sistema fiscal mais leve e mais simples. Porque se eu for um investidor direto estrangeiro e quiser investir em Portugal, eu quero um sistema simples para ter menos trabalho com contabilistas e advogados. E termos várias eleições também não ajuda, porque para investidores diretos estrangeiros, haver aqui uma constante instabilidade ou alteração legislativa também não é bom a nível empresarial. O país precisava de uma governação à direita nesse sentido, de uma diminuição do peso do Estado na economia, mais agilidade fiscal, de muito maior controle a nível migratório. A imigração sempre existiu, sempre vai acontecer, é um processo normal, mas é preciso controle. Nós não podemos ter redes criminosas e máfias estrangeiras a entrar aqui, como temos neste momento. E aproveitam-se, muitas das vezes, do fraco controle fronteiriço que nós temos, não só em Portugal, mas na União Europeia. É que isto prejudica toda a gente. Os portugueses que já cá estão, os nativos, os imigrantes que vieram para aqui trabalhar de bem. E, portanto, não é benéfico para ninguém, a não ser para essas mesmas redes criminosas. E era muito nessas duas bases, ou seja, na diminuição do peso do Estado na economia, o controle fronteiriço, enfim, e alguma matriz cultural também, talvez, no sentido da proteção da liberdade de expressão, que hoje em dia se conecta mais à direita, embora eu acho que há partidos à esquerda que o defendem também, a nível global. Sim, mas temos temos questões estruturais. Exatamente. Temos questões estruturais como a habitação, claro, como o SNS, exatamente, como o próprio... E eu entendo que a forma de mais rapidamente colocar dinheiro no bolso dos portugueses é uma diminuição dos impostos, mas depois temos que criar formas de gerar e criar riqueza também, não é? Eu acho que isso vem por subsequência. Por exemplo, se eu aplicar uma medida de desvalorização fiscal, isto é, vamos imaginar o IRC, que é um imposto às empresas. Eu se disser, por exemplo, a uma empresa que invista, uma empresa estrangeira que invista aqui em Portugal 1 milhão de euros de capital financeiro inicial, aqui em Portugal paga IRC 21%. Mas se investirem 1 milhão de euros ou mais, eu posso dizer que a nível de desvalorização fiscal e propor que nos primeiros 4 anos que tiverem aqui, depois desse investimento de 1 milhão de euros inicial, só pagam 10% de IRC. Isso era algo que, por exemplo, o governo do Passos Coelho, em 2011, queria fazer. Portanto, isso pode ser feito e depois vem por subsequência, porque mais empresas a investirem em Portugal em diferentes setores gera-se mais emprego, mais capital humano e a partir daí o desenvolvimento económico ocorre. O crescimento económico primeiro, o aumento da riqueza, para depois se repercutir em desenvolvimento económico. Porque eu sem dinheiro não vou conseguir investir em saúde, na educação, nem sequer em proteção de fronteiras a nível migratório, nem em nada. Portanto, tudo parte daí. E continuas a ter a perspectiva de que em Portugal o peso do Estado é enorme. Mas aqui tenho que colocar um desafio, é que então vamos ter que começar a assumir que o PSD não é tanta direita assim, ou tão direita assim como nós pensaríamos, porque nos últimos meses o número de funcionários públicos excedeu em muito aquilo que inclusive António Costa tinha feito anteriormente. Nos últimos 10 anos, se eu não estou em erro, acho que o número é mais ou menos este, aumentámos o número de funcionários públicos em 100 mil. E atenção, não é só aumentar o setor público em 100 mil funcionários, é também dizer que retirámos 100 mil ao privado. Portanto, logo aí é outra questão importante. Sem acompanhar com a qualidade dos serviços. Exato, e era aí que eu queria entrar. Ou seja, nos últimos 10 anos nós temos mais 100 mil funcionários públicos. E os serviços públicos melhoraram ou pioraram? Portanto, isto é contraproducente, é inversamente proporcional, o que é péssimo para nós, porque a carga fiscal hoje em dia é superior àquilo que era há 10 anos. Nós hoje em dia, percentualmente, em percentagem do PIB, pagamos mais impostos do que na altura da Troika. Na altura falava-se de austeridade, mas nós hoje em dia, em 2025, pagamos mais impostos percentualmente em percentagem do PIB do que pagávamos com o intervencionismo externo no período de ajustamento entre 2011 e 2014. Mas isto não se fala. Isto não se fala. E relativamente à questão económica, é pena, porque o PSD, e referenciavas aí que não é um partido de direita, o PSD tem pessoas de direita, eu posso enunciá-las. O Luís Montenegro até ideologicamente, sem estar amarrado à amarra partidária ideológica do partido, eu até acredito que ele seja uma pessoa de direita, mas o partido não o é. O Miguel Morgado, por exemplo, é alguém de direita. O Pedro Passos Coelho é alguém de direita, indubitavelmente. Agora, o PSD em si é um partido de centro. Na melhor das hipóteses. Todos os partidos sociais-democratas no Parlamento Europeu estão sentados no SD
que é a mesma bancada parlamentar do Partido Socialista em Portugal. O PSD, quando foi criado, só não se chamou Partido Socialista porque já havia um Partido Socialista, que era o PS. O PSD tentou entrar para a Internacional Socialista, só não conseguiu entrar porque o PS já lá estava com o Mário Soares. O Pinto Balsemão, militante número 1 do PSD, afirmou já por várias vezes que o PSD, na sua matriz ideológica, é um partido de centro-centro-esquerda. O Rui Rio tinha um slogan de campanha a dizer Portugal ao centro. E ele próprio mencionava que o PSD era um partido de centro, centro-esquerda. O próprio Passos Coelho, embora sendo alguém de direita, indubitavelmente, novamente, era alguém que dizia que o PSD não era de esquerda nem de direita. E estão corretos todos eles. Quem está errado são os portugueses, que ainda acham que é um partido de direita, quando até os próprios líderes do PSD lhes dizem que não é. E isso é um grande problema, porque qualquer coisa que apareça à direita, que é o Carmo Trindade. O Chega, por exemplo, no leste da Europa, é um partido de direita normal, nunca na vida lhe chamariam de extrema-direita. Olha, achas que pode existir alguma reconfiguração e no seguinte sentido, que aquilo que assistimos há uns anos à esquerda com o aparecimento de outras propostas à direita pode voltar a acontecer, porque há quem questione se este também não foi o canto do cisne do CDS. Ou seja, em que sentido? Vão aparecer novos partidos à direita? Aparecer novos partidos à direita, novas propostas, ainda que seja só com um deputado, que foi assim que o Chega também começou. Eu diria que talvez o que está mais próximo disso é o ADN, diria eu. Especialmente se a candidatura for encabeçada pela Joana Amaral Dias. Digo eu, não sei se vai ser a Joana Amaral Dias ou o Bruno Fialho, mas diria que à direita, provavelmente esse. Também há a nova direita da Ossanda Liber, parecem-me os dois mais próximos de conseguir uma eleição. Acho que o ADN, até pela subvenção que teve, tem mais capital para fazer uma campanha mais forte, mas iria estar por aí. Embora eu não apostasse tanto que entrassem já, é possível que entrem, atenção, principalmente o ADN, mas eu não apostaria tanto porque a reconfiguração da direita ainda é recente. Porque, apesar de tudo, o Chega e a Iniciativa Liberal têm 5 e 7 anos cada um e só estão há 5 anos no Parlamento. E nenhum deles, nem o Chega nem a Iniciativa Liberal, fizeram uma legislatura completa. Sim, mas a verdade é que aquilo que têm transmitido como mensagem é que a direita não se entende. Infelizmente. Infelizmente. E atenção, não é bem a direita, porque os liberais, por exemplo, no Parlamento Europeu, estão ao centro, alguns até ao centro-esquerda, e os sociais-democratas também no centro-esquerda e no centro. O Chega é uma direita. Pronto, sim, isso aí sim. Mas o espaço não socialista, vamos dizer assim, se bem que os sociais-democratas também têm uma evolução marxista, não quero entrar aqui em teologia, em teoria política. Teologia. Não é teologia, não, mas é teologia política. Não, quase. Mas era bom que houvesse um entendimento. Claro. Porque é perfeitamente normal nos outros parlamentos europeus haver entendimentos entre partidos que discordam. Por exemplo, o SPD, os sociais-democratas alemães, vão agora fazer um governo com o CDS. Era a mesma coisa que o PS aqui fazer um governo com o CDS. Era a mesma coisa. Portanto, se até os sociais-democratas fazem um governo... Os sociais-democratas que são mais à esquerda do que o PSD aqui, atenção. Fazem um governo com o CDS, que no caso o Friedrich Merz é mais à direita que o nosso CDS, porque raio é que Luís Montenegro, André Ventura, Nuno Melo e Rui Rocha não se sentam à mesa e falam nos seguintes aspectos. Companheiros, há aqui coisas que a gente discorda, certo? Eu acho que o Ventura pode dizer, eu acho que o Montenegro é muito manso aqui e acolá. E o Montenegro diz, mas eu acho que às vezes tu és muito bruto aqui e acolá, certo? Mas há pontos de encontro. Concordam todos em baixar impostos? Concordamos. Concordamos todos em reduzir o número o peso e a intervenção do Estado na economia? Concordamos. Concordamos todos em regular a imigração e controlar isto porque os últimos anos foram uma bandalheira? É que todos concordam. Até o PS agora concorda com Quando isso, até o PS concorda. Ou seja, tudo isto, há pontos de concordância. Até medidas um pouco mais radicais na visão civilizacional portuguesa. A Iniciativa Liberal também concorda com o Chega na expulsão de criminosos em determinados... E tiveram agora esta alteração de postura em que tornaram, digamos, a luta anti-wokeismo também como uma das bandeiras ou das necessidades políticas. Portanto, eu acho que se a direita não falar entre si, porque eu ia dizer outra coisa que não posso dizer aqui em direto, mas eu não quero saber, eu estou-me a lixar. Se há um partido com mais ou menos deputados, no final do dia as pessoas querem a resolução e as ideias valem mais do que os partidos, porque os partidos nascem e morrem ideologicamente e em nível institucional, mas as ideias ficam, são eternas. E, portanto, se concordam em bases ideológicas similares, nomeadamente em 2 pontos, redução da carga fiscal e diminuição do peso do Estado na economia e controle migratório e questões de segurança, se os 4 partidos à direita do PS concordam nisto, sentem-se à mesa.
É uma boa ideia, mas... Não, é mais simples do que parece. Não achas que aí quem sai a perder é o PSD? E vou dizer porquê. Sai, claro, por isso é que porque não há fazem. quem diga que tanto PS como PSD mantêm esta dimensão do Estado porque precisamente é aí onde colocam os amigos, onde criam os tachos e onde asseguram os seus futuros. Claro. Mas isso é sabido. Quando o Estado é o maior empregador em Portugal e os partidos que controlam esse mesmo CEE, setor empresarial do Estado, então é normal que esse conluio, vou ser simpático no que estou a dizer, exista. E a coisa não vai melhorar. E um dos grandes receios, porque há aqui um problema, eu acho que eles deviam sentar todos, só que depois vem a questão individual de cada partido. O PSD tem medo de deixar de ser o partido principal à direita. O Chega tem receio que, ao coligar-se com o PSD ou fazer um acordo desse género, possa deixar de se diferenciar tanto do PSD e perca eleitorado. A Iniciativa Liberal e o CDS estão ali no meio termo, não é? E não querem estar associadas ao Chega. Portanto, há aqui questões que são partidárias, individuais. Porque eu acredito genuinamente que grande parcela das pessoas que votou no Luís Montenegro, na AD, e grande parcela das pessoas que votaram no Chega, que já dava para fazer uma maioria, se lhes perguntássemos, para fazermos isto, reduzir impostos, diminuir o peso de intervenção do Estado na economia, controlar fronteiras e resolver o problema da segurança em Portugal e da criminalidade, aceitarias uma geringonça à direita, uma coligação governamental, you name it, whatever, aceitarias? Eu acredito que a esmagadora maioria que votou nestes dois partidos, as pessoas, não os políticos, as pessoas, diria que sim. Eu quero é o problema resolvido. Quero lá saber se é o Ventura que está no Ministério X ou o Hugo Soares como líder parlamentar ou ali e acolá. As pessoas não querem saber disso. As pessoas querem os problemas resolvidos. E a maior parte das pessoas que votou nesses dois partidos, daria, para fazer uma maioria, diria que sim, é isso. Tenho a certeza absoluta. Mas isso demonstra, de alguma forma, que alguns comentários que vamos ouvindo em que o sistema entrou em modo de sobrevivência é uma realidade. O facto de, por exemplo, ontem nós temos assistido à negociação entre os dois maiores partidos. Sim, era o que eu falava há bocado, ou seja, o sistema está completamente corroído. E isto afeta até o regime, não do ponto de vista da democracia, porque isso é saudável acontecer e em diferentes moldes ela existe, não é? Vai continuar a existir, eu não acho que isso esteja em perigo, mas o que existe é a Quarta República em si, ou seja, no sentido em que os dois maiores partidos, este dinamismo que comandou esta Quarta República, está a acabar. E eu acho que mais cedo ou mais tarde vai acabar, porque foi assim nos outros parlamentos europeus. Ou seja, por exemplo, em França, o PSD francês, que são os republicanos, tiveram 11% ou 7%, uma coisa assim, já desapareceram das leads da governação. O próprio PS tinha desaparecido, o PS o Partido também, Socialista Francês teve muito, não são partidos de governo já. Exatamente. Não é? Portanto, só se forem indigitados para tal, mas em termos de votos já não são. Os dois partidos mais votados ou as coligações mais votadas, no caso, era Mas não achas Macron... que há uma construção por parte da comunicação social? Ou seja, a partir do momento em que, por exemplo, André Ventura ganhou lugar no Parlamento, começou logo a existir aquela famosa fomos o último Parlamento Europeu a ter um partido de extrema-direita e tal, toda essa construção de narrativa. Eu volto a frisar, chamar o Chega de extrema-direita é ridículo porque não o é, em primeiro lugar, ideologicamente, é um partido quanto muito direita radical. E segundo, é perigoso porque chamar extrema-direita a tudo e a todos, quando os verdadeiros de extrema-direita aparecem, as pessoas vão achar que é igual ao Chega, mas não é, extrema-direita é uma coisa diferente. Não é? Mas neste momento tens um Tesla, és fascista. Pois, quase, não é? Pois, eu vi uma notícia qualquer, já não sei quem é que foi, tinha vendido as ações da Tesla porque não gostava do Musk. Foi um ator qualquer, um apresentador. Foi uma coisa assim, já, pronto, sim, agora estava a lembrar disto. Foi uma coisa assim, pá. Pronto, pá, e portanto, não é? Eu acho que são esses dois problemas. Mas depois vai comprar um fato da Boss. Alguém tem que lembrar que o Boss era a marca dos... Ferdinand Boss. Que era a marca da Alemanha Nacional Socialista, não é? Era que ele vestia... Nem a Volkswagen também. A Volkswagen, no carro do povo. Que hoje em dia é o carro mais vendido do mundo. Não sei, são as opções. Acho que é a marca mais vendida do mundo. São as opções que existem em cima da mesa. Se é para o ridículo... Eu acho que entramos depois nessa espiral do ridículo, não é? Portanto, as pessoas podem dizer mas eu não gosto do que o Ventura diz e às vezes ele estica-se. Está bem, mas uma coisa é não gostarmos do que uma pessoa diz e isso é legítimo, perfeitamente. Outra coisa é eu dizer que ela é fascista só porque eu não gosto do que ela diz, não é? Portanto, não faz sentido. Mas eu concordo plenamente. A partir do momento em que o Chega entra no Parlamento, há uma dinâmica mediática
completamente diferente. E os meios de comunicação social também gostam que o Chega esteja no Parlamento. Apesar de haver aquele antagonismo de algumas partes, é bom para os meios de comunicação social, também tem a visualização, e o próprio Chega também ganha com isso. Ou seja, é uma relação de amor-ódio, comunicacionalmente e politicamente falando. Não é assim tão mau quanto isso, e a democracia até ganha. Porque o Chega, sendo um partido populista, o populismo, seja ele em que forma for, leva a que as pessoas tenham mais participação política. E isso é positivo. Vem ele da esquerda ou da direita. Sim, porque as pessoas começam a sentir que alguém está a dizer as coisas, pelo menos da forma como eles diriam, no café, no supermercado, em casa, nos locais de trabalho. Eu acho que, por exemplo, no caso, o Bloco, quando apareceu, também era acusado de populismo e não sei o quê. Eu não tenho nada contra o populismo. O populismo é uma ferramenta de oratória que pode ser usada tanto à esquerda como à direita. E eu acho que nem é tanto dizer o que as pessoas querem ouvir, é dizer o que as pessoas queriam dizer, mas não têm plataforma para tal. Acho que é mais por aí. Muito bem. Olha, Gonçalo, nós continuamos aqui a questionar eventualmente o papel aqui do Presidente da República. E deixa-me só voltar ao Presidente da República, porque tendo António Costa proposto Mário Centeno e tendo o Presidente da República decidido que íamos a eleições, de alguma forma Marcelo já condicionou tudo aquilo que pode ser o resultado de pós-legislativas, não é? Sim, nós estamos a gravar isto, hoje é quarta-feira, não é? Portanto, ele agora está a reunir com os partidos, não sabemos ainda o outcome, só ao meio da tarde, mas hoje reúne com os partidos, amanhã a Conselho de Estado e depois sexta-feira falará ao país. Mas se Marcelo quiser manter a coerência, se ele convocou eleições no caso Costa, vai ter que convocar eleições no caso Montenegro. Portanto, parece Conselho de Estado para quê? Não sei, aquilo parece uma corte do Marcelo, não é? Quase. Voltámos ao século XV e há uma corte do Marcelo. Ele vai reunir, não é? Portanto, eu acho que é só mais uma questão, eu, muito honestamente, acho que é só quase, não é cordialidade institucional, mas é o que se diz às vezes no futebol, é cumprir calendário, não é? Porque eu acho que ele tem a decisão tomada. Vai ouvir o Conselho de Estado, mas acho que ele vai... Já há quem... Acho que o Conselho de Estado já é perfeitamente obsoleto, quer dizer. Eu acho que, enfim, há muito gasto a nível estatal que deveria ser erradicado. E talvez se pudesse discutir até que ponto é que, em determinadas medidas, o Conselho de Estado é útil ou não, não é? Mas, enfim, se for uma questão... Não é deliberativo, creio eu, não sei. Mas gostava de ver isso mais debatido, muito honestamente. Se bem que eu acho que o Presidente da República até aí perde um bocado a sua função de Presidente da República, não é? Porque ele é o garante da Constituição. E sendo o garante da Constituição, nesse aspecto até poderia usufruir um pouco mais do seu poder. Sim, até porque ele próprio, sendo constitucionalista, não precisaria de grandes conselhos, não é? Certo. Ou às vezes sim, mas isso é outra, outra história, Gonçalo. Olha, ainda olhando para aquilo que aconteceu ontem, tu, enquanto jovem que se dedica de alguma forma a comentar a política e a dar espaço para que os outros, obviamente, também ouçam esse teu comentário, o que é que achas que seria necessário também para começarmos a ser mais interventivos? Porque andamos aqui a navegar vá na maionese, por assim dizer. Eu dizia há pouco, quando estávamos lá fora, ao menos os gregos vão para a rua e incendeiam uns caixotes de lixo, partem qualquer coisa, não resolvem nada, sim. Mas partem qualquer coisa. Na Praça Sintagma, quase todas as semanas lá estão, é por isto, é por aquilo, é por aquilo outro, mas já ninguém vai à Praça Sintagma à sexta-feira, porque já sabem que estão lá alguns gregos a partir alguma coisa. Aqui não. Eu acho que nós temos um problema de elites. Há elites boas, há elites incompetentes e há elites incompetentes. E nós em Portugal temos o tipo de democracia que nós temos, há vários, não quero novamente entrar aqui em muita teoria política, mas há vários tipos de democracia. E aquele que melhor caracteriza a democracia portuguesa é o modelo de elitismo competitivo, que basicamente é dizer que é uma ditadura eleita. No sentido em que nós temos grupos de elites que competem entre si, daí o elitismo competitivo, para verem qual dessas elites vai adquirir mais poder. Que é o que acontece do ponto de vista partidário ou de grupos de interesses económicos, seja o que for, o que quiserem. E nesse aspecto, nós não temos muitas pessoas competentes a representar o espectro político geral dentro daquilo que são as elites nesse mesmo ramo. Ora, enquanto nós não enchermos, entre aspas, as elites políticas de pessoas competentes, de termos uma quantidade de ignóbeis substancial na política portuguesa, em todos os partidos,
o país não vai andar para a frente. Porque tem a ver com a competência profissional de cada um que lá está. Ok. É mais por aí. É um problema de falta de qualidade. Mas e onde é que competência nos das elites. corresponde a nós, cidadãos, chegar a um determinado momento e bater com o pé no chão, dar o murro na mesa e demonstrar claramente a nossa insatisfação? Mas a insatisfação já se é percebida. As pessoas não estão a votar porque gostam muito de votar. As pessoas votam no menos mau. O problema é que não há uma compensação para as pessoas em geral da participação na vida política. Ou seja, alguém que tenha sucesso na sociedade civil, seja a nível mediático, cultural, empresarial, vai para a política fazer o quê? Vai para a política fazer o quê? Estar naquela bandalheira, na palhaçada que teve ontem, associada àquilo tudo? Honestamente, uma pessoa que tenha sucesso, porque na elite tem sucesso, uma pessoa que tenha sucesso vai para o Parlamento fazer o quê? Estar associada à palhaçada que se passou ali? É que essa é a questão que nos temos que perguntar. E assim nunca vamos conseguir recrutar, entre aspas, para a política, pessoas que sejam efetivamente competentes. É como tudo na vida. Os melhores jogadores estão nas melhores equipas de futebol. Pá, e ontem parecia que estávamos a ver um jogo do Rentela. Com o devido respeito. Com o devido respeito ao Rentela. Gosto muito. Joguei algumas vezes contra o Rentela quando era miúdo. Jogaste futebol? Joguei futebol quando era miúdo. Tá bem, logo vi. Acho que se chamava a Rentela mesmo. Que era os nomes que estavas a colocar há pouco, quando estávamos a fazer o teste de som, é de um conhecedor da É um conhecedor da bola. Gosto muito de futebol. Olha, ainda assim, então os portugueses vão ser chamados a legislativas agora, depois temos as autárquicas. Esperemos não ter outras legislativas e depois no ano a seguir vamos ter as presidenciais. E mais uma vez tudo isto é uma força de atrito, digamos, para os momentos de grande decisão e para as grandes decisões que temos que tomar. Sim, e até temos mais uma. Eleições na Madeira, dia 23 de março agora. Pois é. Portanto, ainda mais. Ou seja, nós vamos ter 4 eleições em 9 meses. Dá uma eleição a cada 2 meses e 2 semanas, mais ou menos, à volta disso. Portanto, isto é o estado que o país está. E isto pode prejudicar muito os partidos na sua dinâmica, até de escolhas de candidatos e afins, porque têm que estar a fazer campanha neste momento até maio, depois têm que estar a fazer campanha até setembro, porque são as autárquicas, e depois as presidenciais acalmam um bocadinho, porque não são campanhas partidárias, os partidos podem apoiar, mas são campanhas individuais, mas mesmo assim os partidos estão atentos. Olha, achas que Montenegro, ao ter assumido que se candidataria, está a prejudicar o PSD? Antes de ontem eu diria que não. Depois de ontem, sim. O que se passou ontem foi... Até me desiludiu a mim. Eu não era o maior fã de Luís Montenegro, nem nunca fui, isso não era segredo. Mas não desgostava dele. Até dizia que a governação dele tinha sido, pelo menos este primeiro ano, do ponto de vista da política pública, foi suficiente. Diria que houve algumas coisas positivas. Ele manteve o superávit orçamental, continuou a redução da dívida pública, diminuiu a carga fiscal em determinados aspectos, implementou algumas medidas, embora que eu acho que sejam insuficientes em vários aspectos para a imigração, pelo menos em termos de narrativa, colocou isso na ordem pública. Resolveu alguns problemas em setores profissionais. Sim, fez negociações da função pública. Portanto, eu não posso dizer que a governação dele neste ano, do ponto de vista da política pública, tenha sido má. Nem vou dizer isso. Agora, o que se passou ontem tem sido... Desde ontem, eu fiquei mesmo desiludido com ele. Fiquei mesmo desiludido porque não estava à espera. Não estava à espera. E eu até apreciava o estilo de comunicação mais institucional que ele tinha, ou seja, de não se expor tanto. Eu até percebo isso, são estilos de comunicação diferentes. Mas desiludiu-me um pouco, para não dizer muito. Olha, depois, aquilo que está a acontecer é que já se sente, digamos, alguma pré-campanha. E quando foi uma das últimas intervenções, creio, de Moraes Sarmento... O Miranda Sarmento. Miranda Sarmento, sim. Começou logo a dizer, de facto, tudo aquilo que o governo tinha feito. Eu aí senti logo que vamos para eleições. Não, eu por acaso senti logo no primeiro discurso do Montenegro. Quando ele diz... Foi, porque ele diz isto que eu disse agora, de reduzimos a dívida pública, mantivemos o superávit orçamental, o carro da Volkswagen. Espera aí, agora tu na tua live, tu disseste isso antes do Sarmento falar. Sim, foi tu logo no início. Olha, agora vai falar o Sarmento. O Sarmento vai dizer isto assim, 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 assim. Eu era assim, deixa lá ver se este... E disse exatamente isso. Não, e agora até foi gira, pá, eu tenho um programa de comentário semanal na Rádio Observador e houve um subscritor meu que me mandou uma mensagem a dizer: Ganda Gonçalo, estás bom, não sei o quê, tudo bem. Até lhe posso mandar um abraço, que eu disse que lhe mandava um abraço, se ele vir isto, é para o Lucas. Lucas, grande abraço, obrigado. E ele mandou-me um cortezinho
de um vídeo meu pai há 6 meses. Foi numa entrevista que fizemos à Rita Matias, para quem quiser ver, está engraçado. E no final, a entrevista está a acabar, eu estava a falar em diálogo com a Rita, e aquilo acaba comigo a dizer, mas atenção, que o Luís Montenegro, isto foi em novembro, mas atenção que o Luís Montenegro ainda pode disputar, pode colocar uma moção de confiança, a moção é chumbada e vamos a eleições. E eu não me admirava que ele o fizesse. Portanto, não quero estar aqui numa futurologia a dizer que sou a maia da política, mas eu sempre disse que ele queria ir a eleições. Dá-me mais alguns minutos, já que estamos aqui a entrevistar o Nostradamus, para tentar saber quais serão os resultados. Não estou a brincar no meio deste drama, só a brincar é que nós vamos aliviando, digamos, estas dores que vamos sentindo. Por outro lado, de facto, aquilo que vemos é que todos estes episódios, e tal como tu dizias bem, afastam aqueles que são competentes da política. Haveria hipótese de reestruturar isto? Há alguma outra forma? Porque já começa a ser dramático. Haver outra forma, mas isso implica mudanças estruturais muito fortes, a níveis de... Por exemplo, o Chega tem uma apresentação ideológica de apresentar uma Quinta República. Eu acho que é preciso mesmo um fresh start, ou seja, um início novo, no sentido de um regime claramente democrático, obviamente, mas uma espécie de regime novo. Começar do zero. Algo novo, literalmente. Aquilo que era para ser o 25 de Abril, do ponto de vista da percepção civilizacional a longo prazo, acabou por não se cumprir. Isso é expectável. Garantimos a democracia. Porreiro. Isso é bom. Agora, era bom que começássemos a querer viver em liberdade e em competência ao mesmo tempo. E, portanto, eu acho que era bom nesse aspecto. E até podem ser, esse novo regime, esse novo mundo para Portugal, até pode ser construído com as pessoas que estão no sistema atual. Porque há pessoas competentes lá, não são todos uns inúteis, não, nem uns ignóbeis, não. Agora, estão em minoria. E eu acho que nós temos que passar a olhar para as coisas de forma diferente. O slogan do Trump na América é Make America Great Again. Em Portugal ficaria tornar Portugal grande novamente. Eu acho que nós temos de começar a ter outro slogan. É tornar Portugal grande como ele nunca foi. Em vez de estarmos reféns da saudade do passado, é olharmos para a ambição do futuro. E acho que parte um bocado mais por aí. Sim, porque nem todos temos competência para nos lançarmos de novo nas caravelas à procura de algo que já demos ao mundo e que o mundo já beneficia de alguma forma. Mas não achas que internacionalmente nós, de facto, perdemos até essa influência? Até aquilo que tivemos de bom e que carregámos connosco na história, entregámos a Bruxelas? Sim, infelizmente. Infelizmente. E isso vê-se agora. Normalmente, quando se discute política externa em Portugal, nunca se discute qual é o interesse de Portugal, discute-se qual é o interesse da Europa. Que haja cooperação entre os países europeus, claramente. Agora, eu estou cansado de colocarem a Europa em Portugal e não colocarmos Portugal na Europa. Essa é a questão. Em primeiro lugar, nós temos que zelar pela segurança do país. A minha visão de política externa, em primeiro lugar, é pró-Portugal. Obviamente que tenho mais tendência para aquilo que é uma visão pró-europeia, claramente. Mas, em primeiro lugar, eu tenho que colocar o interesse de Portugal. E muitas das vezes o que eu vejo os líderes portugueses, sejam eles de esquerda ou de direita, a fazerem, é colocarem o interesse ou a vontade de Bruxelas, que muitos deles são líderes não eleitos por sufrágio universal, nomeadamente a von der Leyen, a colocarem esses mesmos interesses à frente dos seus interesses individuais enquanto pensadores políticos. Porque são primeiros ministros, ou presidentes da República, ou ministros dos negócios estrangeiros, têm que ser pensadores políticos. Digo eu. Portanto, parte muito por aí, infelizmente. Olha, e no último minuto, abstenção não, temos que papar, por assim dizer, este episódio e irmos em maio votar? Claramente. Não é? Eu acho que, enfim, nós não podemos andar a falar e a dizer que a democracia é muito boa e depois ir para a praia e não votar, não é? Portanto, acho que a abstenção vai aumentar. Acho que a abstenção vai aumentar. Tinha sido bom a participação anterior. Sim, diminuiu 14 pontos percentuais, uma coisa espetacular. Daí eu dizer que o populismo, porque hoje em dia a narrativa política geral é mais populista do que no passado, mas eu receio que agora vá aumentar a abstenção. Mas acho que as pessoas devem votar, nem que seja nulo, porque, só mesmo para concluir, se as pessoas votarem nulo, vamos imaginar, o PS ganha com 27 ou 28%. 27 ou 28%. Se 30% das pessoas votarem nulo,
ganha ao nulo. E estão a mostrar que a política em Portugal é uma autêntica nulidade. Muito bem. Gonçalo Sousa, obrigado por ter estado aqui connosco. Agradecemos e esperamos que o Nostradamus esteja errado e todos vamos votar em maio. Resta-me agradecer, já-lhe uma ótima noite e amanhã estamos de volta para mais um programa. Obrigado, até amanhã.